Você viu o Lula ontem? Lula aqui no Rio, né? O Cláudio Castro ficou meio sem... Cara, eu odeio o Cláudio Castro. Ele tem a inexpressividade dele. O Lula falando, ele olhando pro nada. Me dá um nervoso. Mas eu achei que ele tava puto. Não, com certeza. E o Lula ainda defendeu ele, cara. O Lula ainda defendeu ele. Até subir aqui o do Gregório. O Gregório disse que ele descruzou os braços várias, Sim. 17 Não, ele tava vezes. muito incomodado. Ele tava muito incomodado. Mas aqui, aqui no Rio, São Paulo, é o nosso eixo sul-sudeste aqui, que o Zema quer tornar independente. É uma galera que, infelizmente, compra muito esse discurso aí combativo de segurança pública. Então, o Lula chegar e colocar essa bronca toda aí na frente do Cláudio Castro, com certeza incomoda muito ele. Lembrando que o Lula estava aqui no Rio para o lançamento do PAC. Depois a gente fala disso, depois a gente chega lá. Mas, em reação a esse discurso do Lula aí, Eduardo Leite, o de Santa Catarina, o Zema, o Ratinho Júnior, eles já falaram que não vão estar presentes quando o Lula estiver anunciando o PAC nesses estados. Justamente para não ficar nessa saia justa aí que o Cláudio Castro ficou. Cara, mas aí tem um outro aspecto que é assim, a gente está falando tanto do debate político, eu acho muito importante, nessas horas, você receber o presidente, se você for de oposição, você vai lá e fala também, entendeu? Dá a sua versão do rolê, entendeu? Exato. Ou defende a polícia. Não, a polícia fez o certo mesmo, porque a gente está na luta aqui contra. Faz esse discurso aí, a gente luta contra a bandidagem, e daí, lógico, aconteceu a morte. Então, assim, esse é o debate político, entendeu? Eu não sei aqui, porque aqui, infelizmente, também a gente vive essa fase aqui das redes sociais que a gente vê sempre tudo editado, né? Mas tu consegue imaginar, Fernando, alguns desses governadores aí do eixo sul-sudeste tentar falar alguma coisa enquanto o Lula tá falando? É difícil. Nunca. E também porque o carisma também não ajuda, né? Assim, não tem como. Olha, dá play pra gente olhar pra rir da cara do Cláudio Castro. Me dá nervoso. Vamos lá. Nesse estado maravilhoso, que não é só Copacabana, não é só Ipanema, é o povo pobre, negro, o povo da periferia, que precisa ser tratado com respeito, para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos, que foi assassinado por um policial. É de 13, né? O Lula errou, né? É de 13, sim. É de mas 13, deve ter tido né? 16 também. Mas acho que ele tá falando desse que a gente fez um corte até ontem aqui, que é o Flauzino, né? Flauzino, exato. Tiago, né? Tiago Flauzino, que é o menino que foi morto. Até a gente também aqui vai uma correção. Eu achei que tinha sido em alguma dessas operações, mas não, foi um polícia, diz que vai ser investigado, mas ele tomou um tiro, eu não sei se a tal história de ser suspeito, tudo, não sei realmente o que com certeza o menino não tinha nenhum envolvimento com o crime e foi assassinado. 13 anos, né? A gente mostrou 13 o cara anos. Tava na igreja no dia anterior. Exatamente. Despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico. É a Aniele ali que está vendo? Ela mesmo. Ela mesmo. Ser policial. Nós precisamos criar condições, governador. E o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. É muito bom ver o Cláudio Castro fodido, cara. E tem todo... esporro olhando pra baixo assim, ó. É um esporro, né, cara? Mas eu acho também que o cara não tem reação também, né? Porque o cara
Eu não sei, depois até a gente pode... Até porque a política pública dele é essa. Mas ele podia depois falar, né? Ele falou, será? Depois, não sei. Não, porque acho que não. a Eu gente não, viu só recebe os cortes, é complicado. Mas, cara, eu não queria sei. falar antes de voltar ao vídeo aqui, rapidinho. Vai Tava com meu irmão vendo televisão outro dia e veio um comercial do governo do Rio, né? Do governo do Sei, estado do Rio, sei. sobre segurança pública. E aí, porra, começou lindo, mostrando drone, helicóptero, um bando de agente em frente a vários computadores. E estamos investindo em inteligência. Eu falei, caraca, aí sim, Cláudio Castro. Cara, foi os primeiros 10 segundos. Os outros 20 foi só fuzil e caveirão. E tamo cada vez mais armado e tamo pesadão. E eu falei, ué, vocês estão com os mesmos argumentos dos traficantes. É muito, né? Tô com os mesmos argumentos do traficante. Só falta eu começar a botar os cordãozão de ouro nos policiais também. Aí vai ficar igual. Então, mas e pior que o que aconteceu no Rio foi isso, né? Chegou no momento em que alguns deles viraram criminosos, né? Exato. Viraram milicianos, né? Porque não tinha mais diferença durante o ofício do cara. Exato. Ele já agia no conceito de vigilantismo, né? É só a gente ver aqui no Rio em São Paulo também, quantos oficiais, quantos policiais civis, principalmente militares, são donos de empresas de segurança. O cara acaba confundindo o PJ dele fora de como agente do Estado, e aí acaba usando uma coisa como a outra. Aqui no Rio os caras só falaram, então vamos oferecer os que os traficantes também oferecem. Assim nasceu a milícia. Então, Claudinho, mas tinha uma coisa que acontecia em São Paulo, a época até que eu estava mais em redação e cobria a violência no dia a dia, assim, que era a coisa do bico. Então, eu conversei muito com o pessoal tanto da polícia como com especialistas, que acontecia uma coisa que era assim, o policial, como ele tem um salário que não é essas coisas, e ao mesmo tempo... sempre teve essa. Porque assim, o cara, a gente sabe, né? Aqui em São Paulo, os caras chamam a polícia de coxinha, né? Uhum. É coxinha porque os caras passam no boteco, na padoca e comem coxinha de graça. Então, porque o policial que vai na padaria, não sei o quê, o comerciante quer que ele não pague, porque se ele for lá sempre comer um salgadinho, tomar um café, comer um lanche de graça, ele sempre vai estar ali e o estabelecimento vai estar seguro. Vai estar seguro, exato. E o que acabava acontecendo, que esse policial depois ficava muito amigo ou do cara geralmente comércio, né? Geralmente do comércio, uma farmácia, e começava a fazer bico, entendeu? Então muitos deles acabavam, sei lá, uma balada, o cara vai lá no final de semana e faz bico. Isso é uma coisa que muita gente quis proibir aqui em São Paulo, foi muito difícil proibir. Então, eu acho que essa relação de o cara ser um policial e estar trabalhando também para iniciativa privada, que é o grande erro. Assim. E daí causou boa parte desses problemas que a gente está enfrentando hoje. Exato. Entendeu? O que acontecia ali, que era pior, eu lembro uma época que eu fui fazer umas matérias aqui no Lago de Pinheiros, aqui em São Paulo. Começou com essa história de bico, aí os caras criaram uma quadrilha para achacar os comerciantes. Eu lembro que vários deles foram presos, eu fui até lá no presídio Romão Gomes entrevistá-los, muitos chorando até, que estavam presos injustamente, aquela velha história, né? Queriam ver a família, não sei o quê. Mas é isso, chega num ponto que o cara, como o dinheiro que eles ganham é pouco, e esse dinheiro da segurança privada, porque o cara está disposto a pagar um pouquinho a mais ali para ter uma segurança melhor. Para ter uma segurança, exato. E acaba tendo essa relação promíscua, entendeu? Então o cara vai... Essa não valorização do profissional da segurança que é a raiz de todo mal, né? Exatamente. Esse que é um dos problemas da militarização da polícia, porque tese é muito fácil de recrutar pessoas, então a gente vai ficar com tropas gigantescas, e aí todo mundo ganhando muito mal. Exatamente, E aí, para isso aí virar o roteiro de Poderoso Chefão, é muito fácil. E o cara tá sempre ali dando apoio ao comércio, o comércio pagando ele para ele estar sempre presente, até a hora que ele começa a cobrar. E se não cobrar, tira o comércio dali. Né? Então. E esse negócio que você falou... virou a milícia e a gente exportou pro Palácio do Planalto, inclusive. E essa coisa da militarização, que tem uma coisa pior, porque você também ensina o cara, você treina, né, o policial a ver a população como inimiga, entendeu? Pelo menos parte da população, né? Daí tem essa coisa classista, né? Você vê a favela como inimiga e a classe média como que você tem que proteger. Então você fica ali naquele dilema, né? Mas vamos terminar aqui o vídeo do Lula. Faltam 20 segundinhos.
informada. E eu não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal. Imagine, de forma alguma. Só tem um ali que você está jogando a culpa, os outros não. O Eduardo Paes tá tranquilão ali, ó. Eduardo Paes, depois você vê as fotos que ele tira, pô, devia ter subido a foto aqui, em frente do ônibus, imitando a Anitta, depois de ter detonado o Cláudio Castro. Não, tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência, porque o crime organizado está tomando conta do país. Cara, olha a cara do Cláudio Castro ali no canto. Todo mundo é expressivo, todo mundo demonstra alguma coisa. Ele parece um clone mal feito, sei lá, cara. Ele me incomoda demais. Porra! Ele é demais, né? E tem Já chegou todo errado, nem eleito no primeiro mandato foi. Chegou na aba do Witzel, veio surfando o bolsonarismo do outro. Porra, todo errado. É que é um absurdo esse cara ter sido reeleito. Né, mas o Eduardo Paes, ele continua. Você acha que você que está aí no Rio, ele continua? Eu acho que ano que vem ele ganha de novo, sim. Ele ganha, né? Ele é muito popular, né, no Rio de Janeiro, né? Exato. Não, ele é muito popular. Ele é muito popular, ponto. Não só no Rio de Janeiro. Ele tem carisma, né? Eu acho que ele é o cara que tem carisma, né? Demais. E ele sabe apelar pro âmago do carioca. Todo final de semana, ele tá na Portela, ele tá no Salgueiro. Exato, E ele faz discursos da comunidade. Mal sabe o carioca que quando ele não é eleito, ele mora em Nova York. Mas daí é o descanso do guerreiro, né? O descanso do guerreiro. Mas ele é um cara que tinha uma época assim que eu não sei, parece que houve uma certa transformação dele, assim, né? Nesse político mais popular, assim. Porque ele não optou pelo bolsonarismo também, né? Ele quis se distanciar. Ele teve que se distanciar da velha política do Cabral, do Sérgio Cabral, e que rodou na Lava Jato, né? Enquanto tudo estava acontecendo, o bolsonarismo estava ascendendo, ele também viu que não dava para ficar ali. Porque ele sabe que ele se mantendo razoável, num segundo turno, ele sempre vai ter a esquerda. Ele sempre vai ter a classe universitária do Rio. Se foi ele contra um Crivella, se foi ele contra um Cláudio Castro. Um Cláudio Castro, exatamente. Contra um indicado do Cláudio Castro, contra um Flávio Bolsonaro. O que pode ser, né? Que pode ser o que vem, né? Mas o Freixo parece que deu uma apagada aí, né, geral, né? Depois da surra que ele tomou, né? Pro próprio Cláudio Castro, sim. Mas o Freixo chegou aí bem, cara. Contra o Crivella, o Freixo chegou aí pro segundo turno. Exato, Não, porque eu acho que pelo andar das coisas deve ser o quê? Um bolsonarista, talvez o Flávio, né? Ele, mas será que não vai ter mais ninguém da esquerda ou mais da a esquerda aqui tem o PT, às vezes. O PT e o PCdoB, eles ficam alternando indicado, muitas vezes, né? Tem o PDT, que às vezes põe gente também. O PDT é mais forte do que aqui em São Paulo. Não consegue muito. O Tarcísio, o Tarcísio não. É Tarcísio, né? O gordinho lá, o Tarcísio, será que não sai? Mas acho que ele não tem força. É provável que ele venha pelo pessoal. Pelo pessoal, né? Sim. Ainda tá cedo ainda. Mas vou botar a foto aqui, ó. Depois eles fizeram essa foto aqui, a Lanita lá. Olha, o detalhe aqui é o motorista fazendo L lá atrás, ó. O motorista fazendo L. Eu não tinha visto, alguém falou disso no Twitter lá, não tinha visto. Muito bom. O motorista lá fazendo L. Essa foto ficou muito boa, vai. Cara, mas tem isso também. Se o Lula apoiar o Paes na eleição do ano que vem de prefeitura, acho que o pessoal talvez nem apresente candidato. Né? Tem isso também, né? Acho que seria o melhor de fazer. Essa foto já indica um certo apoio. É o candidato dele, né?